Que um pistoleiro fracassado morto em 1911 tem a ver com o esqueleto, o arqui-inimigo do He-Man. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Cami do Além e hoje a gente vai contar uma história que quanto mais a gente cavuca, mais esquisita ela fica. Bora para dezembro de 1976, em Long Beach, na Califórnia. Uma equipe de filmagem está montando o set para filmar um episódio de Um Homem de 6 milhões de dólares. Estão abrindo espaço dentro de uma casa de terror de um parque de diversões. Só que no canto da sala, numa forca falsa, tem um manequim pendurado laranja com luz fluorescente. E aí eles resolvem retirá-lo dali para conseguir abrir espaço. Só que literalmente o técnico da câmera puxou o manequim pelo braço e simplesmente de lá saiu um osso. Tipo, literalmente um osso. A produção para tudo, chama a polícia e o corpo ele foi levado ao legista no condado de Los Angeles. Só que aí a investigação ficou bem estranha, porque aquilo já não era mais um manequim, e sim um cadáver. E dentro da boca dele haviam várias moedas de 1 centavo. Além disso, ingressos para um museu de cera, de 1924. Foi a partir daí que a investigação começou. Eles foram procurar quem comprou esse cadáver, quem vendeu para quem, de onde foi, e chegaram ao nome de Elmer McCarthy, que era um pistoleiro que foi morto em 1911 em Oklahoma. O homem havia morrido há 65 anos. Haviam passado 6 décadas. O homem tinha sido vendido, transportado, exposto, uma série de pessoas o viu e ninguém sabia que ele era um cadáver. Só que para entender como tudo isso foi possível, a gente precisa voltar lá em 1911. O Elmer McCarthy nasceu em 1º de janeiro de 1880 em Washington, no estado de Maine. E aqui a gente tem que entender como funcionava essa época. A mãe do Elmer seria uma mãe solo. Só que ela teve ele com 17 anos. E aí, para evitar o escândalo na família, o irmão dela, que já era casado, adotou o Elmer. O Elmer só veio saber que, na verdade, ele era filho da tia com 10 anos de idade, quando o pai adotivo morreu e, posteriormente, a mãe adotiva também morreu. Aí a gente já tem consciência de que ele já vinha de um lar um tanto quanto disfuncional. Ele cresceu, trabalhou um tempo como bombeiro, mas depois se alistou no exército. No exército, ele aprendeu a manusear explosivos, nitroglicerina, dinamite, enfim. E aí ele pensou, já sei mexer com explosivo, é por isso que eu vou trabalhar. Vou ser assaltante. Só que assim, gente, ele era muito ruim. Imagina que numa das tentativas de assalto, ele conseguiu explodir o cofre, o dinheiro dentro do cofre, quase todo o dinheiro do cofre, e uma boa parte do vagão de trem. Ele realmente não levava jeito pra coisa, porque ele fez isso mais de uma vez. Falo assim brincando, mas ele tinha uma vida um tanto quanto trágica. Ele era alcoólatra, não conseguia parar em nenhum emprego e era muito mal sucedido. Ele saía muito do estereótipo que a gente vê em filmes de bandido do Velho Oeste. Mas em 1911, o Elmer e 2 comparsas tinham certeza que tudo isso ia mudar. Eles iriam assaltar um trem da companhia ferroviária Katy, que transportava 400 mil dólares em dinheiro. Com certeza isso seria a grande mudança da vida dele. Só que eles conseguiram assaltar o trem errado. Sim, eles se confundiram com o trem, entraram no trem errado e assaltaram. O saldo deste grande assalto foi de 46 dólares aproximadamente e algumas garrafas de uísque. Só que nessa altura do campeonato, o Elmer já estava sendo procurado pela polícia, tanto ele quanto seus comparsas, e ele estava escondido no celeiro bebendo uísque que eles haviam roubado. A versão mais aceita dessa história é que os próprios comparsas entregaram o Elmer. No dia 7 de outubro de 1911, depois de um cerco de quase 1 hora, o Elmer foi baleado no peito e morreu ali mesmo. Ele tinha 31 anos e esse deveria ter sido o final da história dele. O corpo do Elmer foi levado para uma funerária em Oklahoma e foi embalsamado. O médico legista usou arsênio para embalsamar o corpo e, assim, foi extremamente eficaz para a preservação do corpo. A ideia aqui era preservar o corpo para esperar que a família aparecesse para reclamar o corpo do Elmer. A questão é que o Elmer não tinha ninguém, só que eles não sabiam disso. Com o passar do tempo, o dono da funerária percebeu que ninguém ia buscá-lo. Só que ele queria ser ressarcido. E como alguém que não tem ninguém para ressarcir o dono da funerária, ele teve uma ideia. Ele vestiu o Elmer com roupas chiques, colocou o rifle na mão dele
e deixou ele encostado ali no canto da funerária. Ele cobrava entre 1 centavo e 5 centavos para quem quisesse ver o bandido que não se rendeu. As pessoas iam até a funerária e colocavam moedas na boca do cadáver como forma de pagamento. Passaram-se 5 anos e em 1916 um homem chegou até a funerária e disse que era um irmão do Elmer e ele queria o corpo para dar um enterro digno. Mas como a gente já sabe, o Elmer não tinha ninguém. Então, obviamente, ele estava mentindo. Mas quem era esse homem? Esse homem era o dono de um show itinerante de circo. E assim que ele conseguiu o corpo, ele colocou o Elmer em uma carreta e começou a exibi-lo por todo o país como uma atração de carnaval. A partir daqui, a história do Elmer McCarthy deixa de ser sobre um homem morto e passa a ser mais como um objeto comercializado por infinitas pessoas. A partir daqui, ele passa por parques de diversões, fez parte do Museu de Cera de Crimes Reais, vira atração de casa assombrada de parques de carnaval e até aparece em um filme de categoria B em 1967 chamado Chifre. Com o tempo, o corpo foi se deteriorando fisicamente. Perdeu o dedo da mão, dos pés, perdeu a orelha e foi ficando fisicamente ressecado. Em algum momento, alguém decidiu que ele precisava ser mais assustador para participar da casa de terror. E aí pintaram o corpo dele de laranja fluorescente, que eram as cores usadas no parque. E foi assim, pintado, mutilado pelo tempo e completamente irreconhecível como ser humano, que o Elmer McCarthy chegou à sua última parada. O parque no Pike, em Long Beach, dentro da atração Laugh in the Dark. Aquela mesma casa de terror que anos depois a equipe de TV foi gravar. Gente, entendo, nem os donos do próprio parque sabiam que aquilo era um cadáver. Se você for parar para pensar, ele passou por tantos lugares, inclusive um museu de cera. A história dele foi se perdendo com o tempo. Em abril de 1977, o Elmer McCarthy finalmente pôde descansar. Ele foi enterrado em um cemitério em Oklahoma, que tem outros nomes muito famosos do Velho Oeste. E aí o legista responsável, com medo de que alguém perturbasse finalmente o descanso do pobre moço, pediu para que colocassem mais ou menos 1 metro de cimento por cima do caixão, que é para evitar que qualquer pessoa roube o corpo e, enfim, faça tudo que fizeram com ele, né? Tudo que já fizeram com ele. Explore mais um pouco o cadáver do Elmer. Após 65 anos, ele pôde finalmente descansar. Eu não sei vocês, mas se eu morro e alguém resolve que eu vou trabalhar depois de morta, eu assombro todo mundo. Então, morreu, morreu. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas e o esqueleto do He-Man? O que tem a ver com tudo isso? O designer que criou o esqueleto para Mattel contou que ele se inspirou em uma imagem que ele tinha muito, muito concreta na cabeça, de que quando ele visitou um parque de diversões, havia um corpo, um boneco, na verdade, né? Que depois a gente ficou sabendo que era um corpo, pintado de laranja fluorescente numa forca falsa. E disse que aquilo apavorou tanto ele que na hora dele pensar em criar um personagem, foi essa imagem que veio na cabeça dele. Então, o corpo do Elmer McCarthy foi uma grande inspiração para a criação do esqueleto do He-Man. Mas é isso, você gostou dessa história? Já conhecia, já sabia da curiosidade que ele foi uma inspiração para o esqueleto do He-Man? Se sim, deixa aí nos comentários. Se não, também deixa aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!